Todo mundo tá vendo, pessoal? Sim. Tranquilo? Tranquilo, Cris. Partiu? Partiu. Partiu. Então vamos lá. Boa noite a todos. Se tem alguém aí que eu não falei. Vai começar. É agora, hein? Cálculo 1A. Muita animação, muita euforia por esse momento tão esperado. Estão ouvindo no fundo? Ó. Tá vendo a aglomeração aplaudindo, ó? Vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente falou sobre limites infinitos. Me acompanha aqui. Em limites infinitos, o que a gente faz? A gente... Deixa eu só ver direitinho aqui. Se eu tô gravando direitinho. Se tá tudo certo aqui, para depois vocês não se perderem aí. Tá tudo certinho. Limites infinitos, o que acontece? O que caracteriza o limite infinito? O limite infinito, ele é caracterizado pela explosão das alturas da função, pela explosão das imagens da função. Então, como é que você identifica um limite infinito? Você identifica o limite infinito quando, em algum momento, a sua função, as imagens da sua função, assumem valores muito grandes positivos ou muito grandes negativos. Estou forçando esse muito grande, tá? Para ficar bem claro o que eu quero dizer. Então, você tem uma explosão de alturas positivas ou uma explosão de alturas negativas. Aí você tem o limite infinito. É quando as imagens da função explodem num determinado ponto. Tudo bem, gente? Sim. Sim. Agora, isso é o que a gente chama de limites infinitos. Mas você pode se perguntar assim: se existe um momento em que as alturas, as imagens da função explodem, também deve existir um momento em que a galera do domínio explode. Se a função está definida para qualquer valor real, por exemplo, você pode pensar no comportamento dela, das imagens, né? Nas imagens dessa função, quando você toma valores muito grandes de x no domínio. Você pode pensar no comportamento da função quando você toma valores de x muito grandes, negativos no domínio. Para ver o que acontece com as alturas, para onde é que as alturas delas... será que as alturas, as imagens dessa função correm para algum ponto específico, para uma altura específica, quando você toma valores de x, né, valores do domínio muito grandes, positivos ou negativos? Então é essa a ideia que você tem que ter. Porque na aula passada a gente não teve esse momento não teve essa reflexão. Na aula passada a gente só se concentrou na explosão das alturas, do fx, no f de x. Tá? Então agora a gente vai pensar para esse outro lado. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar essa função que vocês estão vendo aí, 2x² x² mais 1. Pessoal, se tiver algum problema de áudio, algum problema de não ver, vocês abram o áudio, por favor, e falem, tá? Porque eu tô com o meu outro computador aqui desligado, que ele tava fazendo o negócio do vídeo de vocês, e eu não tô conseguindo ver nada, tá? Eu só tô vendo a minha tela aqui, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma coisa aí, quiserem perguntar, qualquer problema, vocês abrem o áudio e falam. Beleza? Combinado? Tá bom, pode deixar. Show de bola. Isso é bom, Tudo bem. É bom escutar vozes, assim eu não me sinto tão sozinha. Tá? Então vamos lá. A função é 2x², olha essa função aí, ó. 2x² sobre x² mais 1. Primeira coisa, quem é o domínio dessa função? Para que valores reais as imagens dessa função existem? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá dizendo que o domínio dela são todos os reais.
E isso tranquilamente. Por quê? Qual seria o problema? Essa é uma função racional. Polinômio aqui no numerador, polinômio no denominador. Qual seria o problema aqui? O problema aqui seria quando x ao quadrado mais 1 fosse 0. Esse seria o nosso problema. Só que x ao quadrado mais 1 nunca será 0 se você tomar valores de x reais. Porque x ao quadrado mais 1 para dar 0, o x ao quadrado ele teria que ser igual a menos 1. E o x ao quadrado é sempre um número positivo ou 0. Ele está ao quadrado. Então, x ao quadrado, um número real ao quadrado, ele jamais será menos 1. Então, qualquer número real entra nessa brincadeira. Beleza? Certo. Beleza. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, olha só. Vamos pensar no gráfico, ó. Como a gente fez na outra função na aula passada. Em algum momento, essa função tem altura 0, tem imagem 0? Esse número que eu estou circulando aqui, em algum momento ele é 0? Não. Esse número é da forma A sobre B, correto? Certo. A sobre B é 0 somente quando o A for 0, correto? Existe a possibilidade desse A que eu estou assinalando aqui ser 0? Se o x for Se x 0, for 0. Se o x for 0. Então aqui seria 0 sobre 1, correto? 0 sobre 1 é 0. Deixa eu autorizar aqui que tem gente querendo entrar. Espera aí. Certo? Então, Sim. quando o x for 0, a minha altura, a minha imagem correspondente é 0, porque fica 0 sobre 1. Então, o que, que você conclui? Você conclui que o ponto 0, 0 faz parte do gráfico dessa função. Ou seja, o gráfico dessa função, ele passa pela origem do plano cartesiano. Certo? sim. Ele passa no 0, 0. Agora, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. A gente já viu que a gente tem altura 0. Será que a gente tem altura negativa aí? Hã? 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 pode ser negativo em algum momento? Não. 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 Porque que x ao quadrado é sempre positivo ou 0. Então, 2x ao quadrado é positivo ou 0. X ao quadrado é positivo ou 0. Mais 1 é sempre maior que 0. Beleza? Essas alturas aqui, então, elas são sempre positivas. Ou 0 quando x for 0. O que que isso quer dizer se você tiver que procurar o gráfico dela? Você vai procurar um gráfico que ele só esteja acima do eixo x, porque as alturas são positivas. O terceiro e o quarto quadrante do plano cartesiano não entram na brincadeira desse gráfico. É só o primeiro e o segundo, beleza? Certo. A outra coisa... Posso me basear também porque a concavidade é para cima? Não, aqui eu não tenho uma função quadrática. Aqui eu tenho uma função racional. É verdade, está certo. Tá bom? Você tem que olhar ela. As funções quadráticas são numerador e denominador, mas isso não influencia na minha. Isso não quer dizer que a minha função seja quadrática, tá? Essa aqui é uma função. Tá, entendi. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode observar. Todos os reais estão na brincadeira. A gente já viu que a imagem vai dar 0 ou positivo. Se eu pegar o 1, qual é a imagem do 1 pra mim? Fala pra mim a imagem do 1 aí. Dois. 1 mais 1, 2. 2 sobre 2 é 1, beleza? A imagem do 1 é 1. E a imagem do menos 1? Coloca o menos 1 aí. Também é. Também é 1. Por que que isso está acontecendo? O x que você está usando, ele sempre está ao quadrado. Quadrado. Então, a imagem do 1 e a imagem do menos 1 dá no mesmo. Porque tanto 1 como menos 1 fica positivo. A imagem do 2 e a imagem do menos 2 vai ser a mesma. Porque aqui o 2 fica ao quadrado, fica 4 positivo. Aqui também o menos 2 fica 4 e aqui também
O 5 e o menos 5, a imagem do 5 e do menos 5 vai ser igual. Por quê? Porque o 5 fica ao quadrado aqui, e o menos 5 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, o que quer dizer isso? Que a galera negativa tem a mesma imagem do seu correspondente positivo. Então, você está tendo uma função cujo gráfico ele é simétrico em relação ao eixo Y. Se você dobrar, se você pegar o eixo X e dobrar ele, usando o eixo Y como é que se diz? Dobradiça, você vai bater um em cima do outro. Porque a imagem do menos 1 e a imagem do 1 é a mesma altura. A imagem do 2 do menos 2 é a mesma altura. Então, se você usar o eixo Y como uma dobradiça, quando você dobrar, cai todo mundo um em cima do outro. Você tem uma simetria com relação ao eixo Y. Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu tô chamando a atenção de vocês para esses detalhes, porque é importante que vocês comecem a olhar para a função e já tentar descobrir qual é o comportamento dela, qual é a cara dela. O nosso curso aqui, o cálculo 2, 1A, 2A, que vocês vão ver aí na frente, é tudo envolvendo função. Então, você já vai amadurecendo aí. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. O gráfico eu já falei para vocês, a gente já analisou aí, tá acima do eixo X. Você tem o 0, 0 na brincadeira e você tem simétrico em relação ao eixo Y. Dá uma olhadinha aqui. Vamos olhar aqui o que acontece quando eu pego valores de X muito grandes. Olha aí o que vocês estão vendo aí, ó. Em cima é X, embaixo é a imagem correspondente. Quanto maior o valor de X, eu estou pegando a galera positiva aqui. Quanto maior o valor de X, o que está acontecendo com as minhas alturas? Elas estão se aproximando de quem? 2. Do 2. Fala pra mim o que vai acontecer se ao invés de eu pegar essa galera positiva, eu pegar essa galera toda negativa. Pra onde que vão essas imagens? Pro 2 também. Pro 2, porque a gente não falou que ela é simétrica? Que a imagem do 1 e do menos 1 é igual? Então olha aí, ó. Olha aí, ó. Pode comparar, ó. Olha aí, ó. Do 1 e do menos 1. Menos 2 dá 1,6, o 2 dá 1,6. 3 dá 1,8, menos 3 dá 1,8. Por quê? Porque o x está ao quadrado tanto no numerador como no denominador. Então a imagem não altera. Então, da mesma forma como você pegar valores de x muito grandes negativos, você tem as suas alturas se aproximando de 2. Tudo bem? Tudo bem. Agora, alguém tá com caneta e papel aí? Eu acabei não fazendo essa conta aqui. Será que em algum momento, me acompanha aí, será que em algum momento essa função vai ter altura 2? Porque assim, eu tô vendo que quanto maior o valor de x, seja positivo ou seja negativo, eu tô chegando com as alturas bem pertinho do 2, beleza? Será que em algum momento vai ser 2? Bom, vamos voltar para a função, tá bom? Vamos supor que para algum x, f de x é 2. Tá ok? Ok. Se você tiver com lápis e caneta, faz aí a conta junto comigo. Você vai pegar f de x e igualar a 2. Para descobrir quem é esse x. Então, você vai igualar 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 a 2. Ou seja, você vai escrever a seguinte equação. 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 é igual a 2. Resolvendo essa equação, você vai ter 2x ao quadrado de um lado da equação igual a 2x ao quadrado mais 2 do outro lado. Foi ou não foi? Foi. Você iguala isso aí a 2, multiplica cruzado, não é assim? Sim. Então, você vai ter 2x ao quadrado de um lado e 2x ao quadrado mais 2 do outro lado. 2x ao quadrado com 2x ao quadrado, você pode cancelar. Então, de um lado vai ficar 0 e do outro lado vai ficar 2. Então, você chegou na igualdade 0 igual a 2. Foi? Foi. Então, isso quer dizer o quê? Que não existe nenhum x tal que f de x seja 2. Por quê? Porque se esse x existir, a nossa matemática foi pro brejo.
tudo que a gente sabe. Porque a gente sabe que 0 não é igual a 2. Certo? Certo. Então essa função, ela jamais vai ter altura 2. Agora você pode pensar com mais calma no gráfico. Você vai, ó, tá vendo aí, ó, o x muito grande positivo, você chega perto do 2, mas você nunca encosta no 2. Você nunca chega até 2. Da mesma forma no negativo. Então o gráfico é isso aí, ó. Tá vendo aí? Sim. Ó, vamos começar com tudo que eu observei? 0, 0 tá aqui, ó. O 0, 0 tá aqui. O gráfico só tá acima do eixo X, porque é positivo, ó. Primeiro e segundo quadrante. Terceira coisa que eu observei, as imagens dos simétricos correspondentes são iguais, a mesma altura. Então, se você fizer de conta que o Y é uma dobradiça, quando você dobrar esse gráfico, ele cai certinho, um em cima do outro. O traço da direita cai em cima do traço da esquerda. Ou seja, você tem simetria em relação ao eixo Y, correto? Tânia, não entendi porque ela não passa do 2. Eu vou voltar. Eu vou voltar lá. Deixa eu só finalizar aqui que eu volto lá, tá? Acompanha aqui, ó, que eu vou voltar lá, tá bom? Pra não perder essa parte aqui. Ok. Tá? 0, 0 tá aqui, o gráfico acima do eixo X, as imagens são simétricas, as imagens são iguais com relação aos simétricos. Então o Y virou uma dobradiça aqui. E olha, você tá vendo o quê? Que quanto maior o valor de X, o X você tá olhando no domínio. Então o domínio você olha no eixo X aqui, ó. Quanto maior o valor de X, dá uma olhada nas alturas lá em cima. Acompanha meu mouse. Dá uma olhada, faz de conta que é a minha mão lá no quadro, ó. Dá uma olhada nas alturas lá em cima. As alturas estão se aproximando cada vez mais da altura 2. Independente de você estar tomando valores de X muito grandes positivos ou muito grandes negativos. E esse traço não toca o 2. Não passa. Esse traço aqui, ele não vai lá pra cima e volta. Vou mostrar pra vocês mais uma vez. Tá vendo isso aqui, Elenilson? Tô vendo. Iguala isso a 2. Multiplica cruzado. Calma só um minuto. Tá, 2x2 mais 2 igual a 2x2. Tá, cortei os 2x2, é isso? É, isso que você subtrai. É como se você tivesse 2 e 2. Você tem um número... 0 igual a 2? Isso é um absurdo, correto? Certo? Certo. Isso é um absurdo. Da onde que surgiu esse absurdo? Surgiu de você estar supondo que f de x era 2 para algum x. Então f de x jamais será 2. Por quê? Porque se o f de x for igual a 2, você chega nesse absurdo aí. Então, você supõe que é 2. Supõe que para algum x, você tem a imagem 2. E por que eu iria supor que é 2? Como é que eu ia ter na cabeça? Como é que eu vou saber qual é o número que eu tenho que supor para poder... Sabe por que eu peguei o 2? Porque eu tô vendo... Olha o que tá acontecendo com as minhas imagens. Elas estão se aproximando de quem? Do 2. Aí eu fico assim, pô, elas estão se aproximando do 2. Será que em algum momento é 2? Foi daí que surgiu o 2. Entendi. Você foi dando valores para x... E foi se aproximando de um lado e de outro pro 2, mas nunca chegava o 2. Aí eu não mas eu não sabia isso, eu não sabia. Porque assim, não chegava o 2 na minha. Porque nós somos limitados, né? A gente sabe que tem uma infinidade de números além do menos 1000 e do mais 1000. Mas aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, pô, eu posso aumentar o número quanto eu quiser. E eu nunca tô chegando no 2, será que não tem nenhum X que dá 2? É daí que surge o 2, entendeu? Porque eu tô vendo que a galera tá chegando perto do 2. E por que essa informação é importante? Para você se convencer que esse gráfico que você tá vendo aí não corta essa linha tracejada vermelha jamais. Deve ter sido na hora que caiu a minha conexão que eu perdi isso, então. Entendeu? Entendi claramente. Esse gráfico aí, ele jamais vai passar, digamos assim, ele jamais vai passar por esse traço. Por quê? Porque se ele passar por esse traço, o ponto que ele vai cortar vai ter imagem 2. E você já viu que isso faz com que 0 seja igual a 2 e é um absurdo. Certo, pessoal?
Certo, Cris. Sim, certo. Agora, como é que a gente vai escrever isso matematicamente, essas ideias todas? Usando o limite. Vocês observaram que aqui você chega perto do 2, mas você nunca é 2? Você tem uma aproximação aí. Você sabe que o conceito que envolve aproximação é limite. Tem gente entrando, deixa eu só autorizar aqui. Certo? Como é que a gente vai escrever isso matematicamente? Você vai querer escrever um texto sobre o que eu falei? Pode. Mas imagina você fazer os cálculos sempre usando esse textão. Então você faz isso aqui, ó. Olha pra tela. Você escreve assim, ó. Essa igualdade que vocês estão vendo aí, o que ela significa? Significa que quando você tomar valores de x cada vez maiores, positivos, ó, as alturas, as imagens correspondentes a esse x se aproximam da altura 2. E nós já vimos, quando a gente aprendeu, na segunda aula, a definição de limite, que não me interessa o que acontece quando o x vai para A aqui. O que me interessa é que nas redondezas desse A aqui, essas alturas se aproximem da altura L. Eu nunca exigi que essa altura em algum momento fosse exatamente L. Estão lembrados? Isso é definição de limite. Eu tenho que ver aproximações de x e aproximações das alturas. Tudo é baseado em aproximação aqui. Então, como é que a gente fala? Quanto maior o valor de x, as imagens ficam cada vez mais próximas de 2. Como é que você escreve isso? Como é que você escreve matematicamente isso? Tá aí, ó. É a igualdade. Aqui eu escrevi x cresce ilimitadamente. Porque x muito grande, isso aí é só eu forçando a barra aqui para você gravar isso e não esquecer. Mas na teoria bonitinha, x cresce ilimitadamente. E do outro lado, aí eu só estou me referindo a quando o x é muito grande positivo. E do outro lado, como é que você faz? Você bota o negativo. Foi ou não foi? Foi sim. Sim, Cris. Foi. Tudo certo. Perfeito. Quando vocês olharem essa igualdade, vocês têm que ter em mente essa ideia. O que significa essa igualdade aqui? Significa que quando você toma valores de x muito grandes negativos, as alturas, as imagens correspondentes se aproximam de 2. É exatamente isso que a gente fez, isso que a gente analisou. Então isso é o que a gente chama de limites no infinito. É diferente. Vocês estão vendo que tem uma diferença entre limites infinitos e limites no infinito. Limites infinitos, que foram os que a gente estudou na aula passada, limites infinitos estão relacionados com a explosão das alturas, das imagens da função. O infinito, ele aparece nas imagens. Limites no infinito, que a gente está aprendendo agora, ele se relaciona com a explosão do domínio, do x. Aqui é o x que explode. Aí você vai ver o que acontece com as alturas. Certo? Certo. Sim, certo. Aí, por exemplo, o que eu tô falando aí num caso geral, ó. O que significa essa igualdade que vocês estão vendo aí? Significa que quando você toma valor, você tem uma função, e obviamente, para eu falar desse limite, é claro que f de x tem que existir. Então, você tá com uma função que ela existe para valores muito grandes de x. O intervalo mais infinito dos reais faz parte do domínio dela. Porque olha só, se a função, digamos que o domínio da função me acompanha. Digamos que o domínio da função seja o intervalo menos 1 e 2. Fechado ou aberto, tanto faz. Eu posso falar nesse tipo de limite nessa função?
Vou repetir. A função está definida no intervalo menos 1 e 2. Isso significa... Não, nesse caso é limitado, né? Exatamente. Nesse caso, a função não existe para mais infinito e não existe para menos infinito. Ela só existe para valores de x entre menos 1 e 2. Então, não tem sentido, nesse caso, você calcular um limite para mais infinito. Ele não vai existir, porque a função não existe. O limite, o que é você calcular um limite? É você analisar o comportamento das imagens da função. Se a função não tem imagem, se a função não existe ali naquele x, não tem sentido você fazer essa análise. Então, por isso que, olha, observem que eu peguei essa função de exemplo para começar o conceito. Olha o que eu peguei, olha onde é que eu peguei o domínio dela. Eu já peguei todos os reais, porque eu preciso dos reais positivos para falar no mais infinito e eu preciso dos reais negativos para falar no menos infinito, senão eu não posso falar. Tá bom? Então esse tipo de limite, ele não vai existir, você não vai ter que se preocupar com ele, você não vai ter que calcular ele para uma função cujo domínio seja limitado. Certo? Beleza, professor. Olha a igualdade aí. O que significa essa igualdade? Que quando você toma valores de x muito grandes positivos, as alturas, as imagens correspondentes se aproximam da altura L. Por outro lado, quando você toma valores de x muito grandes negativos, as alturas, as imagens da sua função se aproximam de uma altura M. Eu botei L e M porque não necessariamente você vai para o mesmo lugar. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Depois eu vou mostrar um exemplo. Nesse exemplo que a gente começou, L e M são iguais a 2, tá? Mas isso não quer dizer que sempre seja assim. Eu vou mostrar um exemplo agora na frente para vocês. Por isso que eu usei M aqui, tá? O que é importante você entender? Que quando você se aproxima do menos infinito, ou seja, quando você toma valores muito grandes de x negativos, as suas imagens correspondentes correm, se aproximam da altura M. Certo? Certo. Tranquilo? Sim. Aí eu deixei em branco para vocês me ajudarem a fazer. Fala pra mim, só olhando para esse gráfico, qual é a resposta dessa primeira igualdade aqui? Tem alguém aí ou foi todo mundo jantar? Tô aqui. Fala pra mim aí. Quem mais tá aí? Ana Letícia, Helenilson, cadê vocês? Oi, aqui. Vambora, vamos interagir. Olá, o que significa isso aqui? O que você vai colocar aqui? Aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar para onde essas alturas vão, para onde que elas correm, quando você toma valores de x cada vez maiores, positivos. Então, onde é que está o x? O x faz parte do domínio. Então, o x você olha no eixo x. Quando você pega valores de x cada vez maiores, acompanha meu mouse. As alturas, elas estão correndo para que altura? É 0. Estão se aproximando do eixo x, não estão? Sim. No eixo x você tem altura 0. Zero. Então, a primeira igualdade é 0. Depois, quando eu mandar o PDF, eu completo para vocês. E do outro lado, quando eu tomo valores de x muito grandes negativos, as alturas se aproximam de que altura? Tende a 0. Aqui também é 0. Está se aproximando do eixo x. Ó, quanto maior o valor de x, ó, as alturas, ó, se aproximam do eixo x, então se aproximam de 0. Certo? Certo. Sim, certo. Aqui. Qual a resposta aí? Daí, quando é mais positivo, tende a 1. Perdão, Também. tende a 1 para os dois lados. 1. Isso. É. Menos 1, Na verdade, menos Agora, garoto, agora sim. Olha só, você tá pegando valores de x cada vez maiores positivos, ó. Acompanha meu mouse aqui. Olha o que tá acontecendo com as alturas. Olha o que tá acontecendo com as alturas. Tá se aproximando da altura menos 1. Menos 1.
Da mesma forma, se você pegar valores de x muito grandes negativos, as suas alturas estão se aproximando de quem? Da altura menos 1. Certo? Então, a resposta dos dois aqui é menos 1. E esse aí? Olha só, deixa eu dar uma dica pra vocês. Vocês batem o olho nesse gráfico aí, já fica com os olhos arregalados, igual aquele menino ali. Meu Deus, Cris, o que você tá fazendo? Você vai fazer o seguinte, ó. Pode ter o bicho papão desenhado aí, tá? Ou Voldemort, né? Voldemort. Aquele lá do gelo do Game of Thrones, lá, o cara esquisito lá. Ou um vampiro, sei lá, uma coisa que você olhe e se apavore. Mas aí você vai olhar aqui, ó, nos limites, o que tá sendo pedido. Você só vai se concentrar nisso. O que deve ser analisado nesse gráfico é o comportamento das alturas dessa função quando o x é muito grande positivo. Aqui, perdão, aqui tem um que é positivo. Aqui foi a digitação meu, tá? Desculpa aí, depois eu vou mandar o PDF certinho. Aqui é positivo e aqui é negativo. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Não tem sentido botar os dois iguais. Eu na ansiedade, até eu fiquei com medo desse gráfico, eu botei o mais aí nos dois. Mas olha aí, vamos pegar aqui, ó. Quando o x é muito grande positivo, então eu tô aqui, ó, eixo x positivo. As alturas estão correndo... Então, para 1. Então, essa primeira resposta aqui é 1. Quando o x for muito grande negativo, as alturas estão indo para onde? 0. 0, porque esse cara é o eixo x. Então, aqui é menos e aqui é 0. Certo? Isso é limite. Aí essa parte aí do meio a gente desconsidera? Tipo, Você só nem não olha pra leva em ela. consideração. Você nem olha Tá. pra ela. Aqui, nessa... Porque assim, eu posso te dar um gráfico maluco. Eu te dei um gráfico dividido em 3... Esse gráfico aí, se você observar, ele tá dividido em 3 pedaços. Eu posso te dar 6 pedaços. Posso te dar 8 pedaços. Quebrar mais ainda ele. Mas a análise que está sendo feita aqui só interessa nas pontas. Quando o x é muito grande, positivo ou negativo. Essa análise que está sendo feita aqui, você ignora completamente esse meio aí. Tá ótimo. Tá bom? Você só se concentra no que você está analisando. Certo? É. Ficou tranquilo no gráfico? Ficou, Cris. Sim, tranquilo. Olhando para o gráfico tá tranquilo, né? Sim. Tem que aprender isso aí, olhar. Olhar, pá. Agora que a questão é a seguinte, ó. Assim como lá nos infinitos, você tem que aprender esse limite aí sem o gráfico. Só com a função, porque nem todo gráfico você sabe fazer. Então eu vou começar com um bem simples, tá? Nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, eu só estou usando 2 tipos de função. Só estou usando 2 funções, perdão. Eu estou usando a função constante 2, tá vendo ela aqui? Tá vendo ela aqui? Ó, Sim. a notação é essa aqui, ó. Então, o que fica aqui antes da igualdade é a função, ó. Função. Então, vou lá. A função constante 2 e aqui a função constante menos 1. Como é que eu preencho isso aqui? Quando o x é muito grande positivo aqui, para onde correm essas alturas? Vai se manter constante o tempo todo. Sempre vai ser igual a 2. 2. Então aqui é 2 mesmo. É constante o tempo todo. E aqui, no menos infinito? Mesma coisa. Mesma coisa, porque é 2 sempre. E aqui? Exato, mesma coisa. Coisa. Menos 1. E aqui também menos 1. Por quê? Porque você está com a função constante. Se você está com função constante, ela é aquele número, aquela altura a vida toda. Ela não muda. É uma pessoa que tem cabeça dura, entendeu? Não vai se abrir para qualquer ideia. Então, essa é a primeira propriedade. Se você está com uma função constante, não interessa se você está calculando o limite no infinito ou no menos infinito. Tá? Que ela é constante. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. Beleza. Esses limites no infinito eu acho eles mais simples de entender do que os outros, tá? Fala pra mim aí, ó.
A função aqui, ó, na jogada é 1 sobre x ao quadrado. E eu tô pegando esses valores de x cada vez maiores. Para onde vai essa divisão aqui? Vai tender a 0. Vai tender a que valor isso aqui? 0. E aqui, do outro lado? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Você vai pegar um número muito grande ao quadrado, vai ficar maior ainda. 1 dividido por esse número, cada vez maior, isso aqui vai dar? Vai dar 0. Pensa no gráfico comigo. Pode falar. No caso aí, eu só colocaria o valor 0. Não tem, tipo, como a gente falou, tende a 0. Só o valor de 0 já dá pra entender. Você vai botar. Você vai escrever o número 0 depois dessa igualdade. Tá? Uma coisa que vocês nunca vão fazer nesse curso aqui comigo é escrever 0 sobre 0, 1 sobre infinito, infinito sobre 1, infinito sobre infinito. Se vocês não vão escrever comigo aqui não, tá? Esse é o número real. Só real. São indeterminações. Isso não tem sentido. Tá? Então você nunca vai calcular, você nunca vai dar resposta de um limite para mim como sendo 1 sobre 0, 0 sobre 0. Não existe isso. Nós já vimos que quando o limite de cima vai para 0 e o de baixo vai para 0, você tem que fatorar para cortar e tem uma resposta. A gente viu que quando o denominador vai para 0 e o numerador não vai, aula passada, você tem um limite infinito, você tem uma explosão. Então você não vai escrever um número sobre 0. Você vai me dizer quem é essa explosão, se essa explosão é positiva ou negativa. Ok? Da mesma forma aqui, vocês não vão dar como resposta 1 sobre infinito ao quadrado. Não tem substituição do infinito no x, tá? Não existe, não tem sentido essa notação. Tá bom? Fiquem ligados aí, tá? Agora não tem nem como dizer que esqueceu, porque tá gravado isso aqui. Porque no presencial... professora, eu esqueci que a senhora falou que não podia botar 0 sobre 0. Agora acabou, essa desculpa não dá não. Se você usar essa desculpa, vai ficar feio pra você. Vai dizer que você não assistiu meus vídeos. Eu tenho certeza que ninguém vai fazer isso, né? Ai, ai. Então, olha só. Aí é outra conversa. Aí, ó. Então, deu 0 e 0, né? Pensa no gráfico comigo. Você tem que aprender a fazer gráfico. Essa função, em algum momento, tem altura 0? Hã? Não, porque aqui em cima é 1. Então, você nunca tem altura 0. Significa o quê? Que o gráfico dessa função jamais corta o eixo x. Porque quando o gráfico corta o eixo x, tem uma imagem 0. Então, não corta o eixo x. Segunda coisa. Quando você pega valores de x positivos ou negativos, essa função tem altura positiva ou negativa? Essa função pode ter altura negativa? Não. Então, o que significa isso? Que você tem o gráfico dessa função acima do eixo x e nunca corta o eixo x. E também não passa no 0. E é simétrica, né? E é simétrica. Porque da mesma forma que a função anterior, você está botando x ao quadrado, simétrica em relação ao eixo y. O eixo y vira uma dobradiça. Certo? E quanto maior o valor de x, você se aproxima de 0. Então tá aí, ó. Certo? Beleza? Beleza. O que vai acontecer com esse pedaço aqui e esse pedaço aqui? Essa parte do gráfico aqui, quando você se aproximar do 0, nós vamos fazer o quê? Vão ficar explodindo para mais infinito. Aula passada. Porque se você botar 0 aqui no lugar do infinito, você vai ter 1 sobre 0. E você sabe que 1 sobre 0 dá uma explosão. Essa explosão é positiva ou negativa? Essa explosão é positiva, porque todo mundo é positivo. Independente do x ser positivo ou negativo, porque aqui está o quadrado. Aí, ó, encaixando tudo aí, ó.
bom? Certo? Certo. Para você analisar esse pedaço da função aqui, ó, esse buraco da função aqui, você vai ter que trabalhar com limites infinitos, porque é na redondeza do zero. E aqui dá o número que não é zero sobre zero, então eu sei que dá infinito. E para você descobrir o comportamento da função nessas pontas, você vai ter que olhar o limite que você está aprendendo agora. Certo? Sim ou não? Certo. Sim. E aí, essa função aí? Esse limite aí dá o quê? Dá o quê? Eu não entendi a pergunta. Qual a resposta? Aí depende, né? Pode ser para mais infinito ou para menos infinito. Depende dos valores que você vai dar. Na real, eles vão como pro mesmo zero. Tá? Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Não, a resposta dessas duas igualdades não é infinito. Mas elas não tocam no zero. Não tocam no zero. Isso tá certo. E elas também são simétricas. Não, aqui não. Uma vai estar por baixo e outra vai estar por cima. Isso! Porque quando o x é positivo, 1 sobre x ao cubo é positivo. Então você está no primeiro quadrante. Quando o x for negativo, 1 sobre x ao cubo é negativo, porque x ao cubo será negativo. Então isso aqui vai estar no terceiro quadrante. A simetria vai ser em relação à bissetriz y igual a x. A reta y igual a x. Agora, e essa resposta aqui que eu estou esperando? Vamos lá? Vamos analisar? Quando x toma valores muito grandes positivos, para onde vai essa divisão? Tende a zero. 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 É zero. Você está dividindo 1 por um número cada vez maior. Zero. Aqui, quando x toma valores muito grandes negativos, para onde vai essa divisão? Zero. Zero. Ah, mas é negativo. São números muito grandes negativos, então essa divisão vai se aproximando do zero por valores negativos, mas vai para zero. Vai todo mundo pro zero. Certo? Certo. E o gráfico, Sim, certo. e o gráfico, pelo que a gente falou, é isso aí, ó. A minha dobradiça agora, seria a reta y igual a x. Se eu colocar a reta y igual a x aqui, ó, e eu dobrar, dá certinho um em cima do outro, não dá? Da mesma forma com y igual a menos x. Também é outra forma de ver. Y igual a menos x aqui, ó. Olha o meu mouse aqui. Bota a dobradiça aqui. Aí vai cair um em cima do outro. Certo? Certo. Foi ou não foi? Olha aí, ó. Foi sim. Quando o x vai para mais infinito, as alturas vão para zero. Quando o x vai para menos infinito, as alturas vão para zero. Olha aqui nas redondezas do zero. Se eu quisesse calcular o limite quando o x vai para zero, aqui é mais infinito. Digamos que eu trocasse esse mais infinito por zero. Então você já sabe que a resposta vai ser infinito. Por quê? Aula passada, você está tendo uma coisa diferente de zero em cima e o zero embaixo. Então, quando acontece isso, você tem infinito. Mas vai ser um infinito positivo ou negativo? Positivo, porque o seu x é positivo, ao cubo é positivo. Então, quando você se aproximar do zero pela direita, estou pensando em valores positivos, zero pela direita, a sua explosão é positiva. Olha lá, ó. Olha lá em cima, ó. Zero pela direita, olha a sua explosão lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Zero pela direita, você tem a explosão positiva. Zero pela esquerda. Vai ser 1 sobre zero, então é infinito.
Como é que eu sei, Cris, que é infinito? Eu sei que é infinito porque sempre que eu tiver um limite em cima dando diferente de zero e um limite embaixo dando zero, eu tô com uma explosão. Eu tô com infinito. Só falta descobrir o sinal. Mas se eu estou me aproximando do zero pela esquerda, por valores negativos, esse x ao cubo vai ser negativo. Então, essa explosão vai ser negativa. Olha a esquerda do zero ali, ó. Então, você está juntando as informações que o limite infinito te dá e que o limite no infinito te dá para você fazer esse gráfico. Foi ou não foi? Foi, Cris. Olha lá, hein? Eu quero ver os vídeos depois, hein? Ai, ai, ai. Qual é a conclusão, então? Eu já botei direto aí. Fez diferença essa potência ser positiva, par ou ímpar? Fez diferença aqui? Isso aqui não foi para zero? Esse aqui não foi para zero? Então aqui não faz diferença. Lembra que quando a gente trabalhava com o limite infinito, dependia da paridade da potência? Se a potência era par, a potência era ímpar. Lembra daquela história? Porque ia influenciar no sinal da explosão. Mas aqui, ó, o que acontece aqui, ó? A função é 1 sobre x elevado a uma potência inteira positiva. Então, o que você está fazendo? Você está pegando valores de x cada vez maiores positivos. Então, esse número aqui embaixo fica cada vez maior. Essa divisão vai para zero. No segundo caso, você está pegando valores de x cada vez maiores negativos. Independente se isso aqui for par ou ímpar, isso aqui vai ser um número muito grande. Positivo ou negativo, mas a divisão vai para zero. Porque se aqui embaixo é muito grande, 1 sobre isso vai para zero. Sim ou não? Sim, sim. Tá tranquilo, pessoal? Sim. Tranquilo, tranquilo. Posso seguir? Pode. Então, 1 sobre x a qualquer potência, mais ou menos infinito, vira o quê? Isso vai ajudar a gente pra caramba. Zero. Vai tudo pro zero. Pra onde vão esses limites aí? Zero. Zero. Por quê? Porque menos 2 sobre x à quarta, por exemplo, é menos 2 que multiplica 1 sobre x à quarta, certo? Isso. Qual é o Sim. limite no menos 2 quando o x vai para mais infinito? No menos 2 nós já vimos que a constante é ela mesma, né? Menos 2, isso. Menos 2. Então, o limite no menos 2 é menos 2. E o limite de 1 sobre x à quarta quando o x é muito grande? Cristiane, eu não entendi essa parte não. Vou voltar. É aquela coisa de poder separar. Isso. Esse, ó, o Helenilson, olha só, quem mais tá com essa dificuldade aqui, ó. Menos 2 sobre x à quarta é a mesma coisa que menos 2 que multiplica 1 sobre x à quarta, correto? Isso. Correto? Isso. Ok, então o limite, esse limite aí é a mesma coisa que o limite de menos 2 vezes o limite de 1 sobre x à quarta, correto? Tudo bem. Considerando que os dois existam. Qual é o limite no menos 2 quando o x vai para mais infinito? Menos 2. Menos 2. Qual é o limite de 1 sobre x à quarta quando o x vai para mais infinito? 1 sobre x à quarta. Você está pegando 1 e está dividindo por x à quarta. E o x está ficando cada vez maior. Para onde vai correr 1 sobre x à quarta? Para onde vai essa divisão? Zero? Zero. Você vai aumentando o denominador? Então, Tá. menos 2 vezes 0 vai dar? Zero. Tá, zero. Aqui, ó, no outro do lado, nesse aqui embaixo, ó. Menos 11 sobre x à quinta. Como é que você pensa nisso? Menos 11 vezes 1 sobre x à quinta. O limite no menos 11 vai ser sempre menos 11 porque é constante.
1 sobre x à quinta, quando x for muito grande, positivo ou negativo, vai para zero. Por quê? Porque você está pegando 1 e está dividindo por um número cada vez maior. Você está usando essa propriedade aqui, ó. Ah, tá. Não tinha visto a propriedade, não tinha prestado atenção. Tá? Então, todos esses aqui dão zero. Quando eu mandar o PDF para vocês, eu completo. Certo? Por quê? Ok. Porque o da constante é ela mesma. O que sobrou, 1 sobre x a 7 aqui, vai para zero. 1 sobre x a 10 aqui, vai para zero. Por quê? Porque é 1 sobre um número que vai ficando cada vez maior. Não interessa se esse maior é positivo ou negativo. O que interessa é para onde esse número vai. 1 sobre um número muito grande vai para zero. Certo? Tranquilo? Agora que vai ficar bom. Posso seguir? Pode. Pode sim. E aí, ó, qual é a resposta? Não. A galera aí apavorada, ó. Todo mundo apavorado, os bonequinhos aí, ó. E representando. Primeira coisa, para você responder, para você começar a pensar na resposta dessa pergunta, tem que estar bem claro na sua cabecinha o que é um limite infinito e o que é um limite no infinito. Eu vou explicar rapidinho aqui, bem objetiva, essa diferença crucial entre os dois. Limite infinito é quando as imagens explodem. Limite no infinito é quando o domínio explode. Na aula passada, o infinito aparecia sempre depois da igualdade do limite. Então você estava com as alturas explodindo. Nessa aula, o limite aparece lá como x. Então essa é a diferença que tem que estar bem clara na sua cabecinha. Limite infinito é uma coisa, limite no infinito é outra coisa. Certo? Se alguém for fazer café, pode me dar. Certo. Então, limites infinitos é quando a imagem explode e limites no infinito é quando o domínio explode. Isso. Aí a pergunta é, posso misturar? Sim. Agora eu mudei de ideia. É, Acho que pode. Dois. Dá um exemplo pra mim aí. De uma função que no infinito ela vai pro mais infinito, por exemplo. Uma função... Sei lá. Pensa numa função bem simples. Que você aprendeu lá no ensino médio, na escola lá. 2x mais 1. 2x mais 1. É uma reta. É. Quanto maior o valor de x, o que vai acontecer com a altura? Ah, então dá certo. Tá bom. Então a resposta aí, ó. A galera tá nesse desespero todo aí porque não pensou. Antes de né? Não dividiu os conceitos para poder misturar. Fala pra mim qual é a resposta desses limites aí. Mais infinito. menos infinito? Mais infinito menos, né? Calma Mais aí. infinito. Calma aí. Vamos lá. Qual é a resposta disso aqui? Qual é a pergunta que você tem que fazer? Para onde estão correndo as imagens de x ao quadrado quando o x é muito grande e positivo? Para onde que elas vão? Mais infinito. Infinito. Mais infinito. Elas explodem. Elas vão... Dois são mais infinitos. Certo? Mais infinito. Quanto maior o valor de x, maior essa altura, certo? Isso. Agora vamos para outra, tá certo. A primeira resposta é mais... Vamos para outra. Para onde que as alturas x ao quadrado correm quando você toma valores de x muito grandes negativos? Mais infinito. Mais infinito, porque todo mundo vai ao Quadrado. quadrado. Aí, ó, é a função x ao quadrado aí, ó, que você já conhece, ó. Olha aí, ó. Quanto maior o valor de x aqui, maior a altura, ó, positiva. Quanto menor o valor de x, ou maior ele negativo aqui, olha a altura lá. Certo? E aqui?
Ai, vai ser sempre menos infinito. Vai ser menos infinito. Mas, enfim, porque agora todas as alturas são Negativo. negativas. Então, se elas são muito grandes, aqui, ó, são positivas, mas ficam negativas. São negativas, ficam positivas, mas ficam negativas de novo, certo? Então a explosão é menos infinito. Foi ou não? Foi sim, Cris. Beleza? Então depois vocês voltam lá e falam pra essa galera aí que pode ficar tranquilo, tá? Pode botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Certo? Beleza? Agora a gente vai começar a aprender a calcular outros limites infinitos. Eu peguei umas funções até simples aí, mas eu comecei com elas para depois a gente pegar umas funções mais complicadas. Então agora vocês prestem bastante atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Tem esse monte de exemplo aí que eu passei para vocês. Eu escolhi alguns para fazer a conta aqui, para mostrar para vocês como é que funciona o Paranauê aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essas três aqui, ó. Já tá pronto aí, porque não tinha como eu não fazer isso, tá bom? Prestem bastante atenção. Essas três que estão aqui são três que estão aqui. Presta atenção. Uma coisa é você saber o que acontece com esses valores aqui, porque você não tem uma interferência de outros, você não tem uma conta, você só tem um valor. Então é fácil você saber o comportamento dele. Quando você começa a brincar com esses valores, tá? Fica difícil você saber o que está acontecendo. Como é que está sendo a cara da função, porque ela já não vai se comportar tão bonitinha, tão bem. Porque esses valores estão sofrendo interferências aqui. Não é só x ao quadrado agora, tem outros valores da brincadeira. Não é só x ao cubo, tem outros valores. Então, não é tão simples, não é uma coisa que vocês não vão fazer, por favor. Vocês jamais vão calcular esse tipo de limite colocando o infinito no lugar do x. Pelo amor de Deus! O que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar essas expressões, né, com a cara daquelas outras que a gente já sabe. Exatamente. O que a gente sabe? Exatamente. Aluno nota 10 é outra coisa, rapaz. Eu gosto assim. Minha turma só tem aluno nota 10. Olha aqui, ó. Quais são as propriedades que a gente aprendeu até agora? Vamos lá. Da constante, estou mostrando aí para vocês. E da divisão. Correto? Então, eu tenho que dar um jeito de calcular esses limites com essas propriedades. Então, é isso que eu vou fazer. Então, como é que eu faço para encaixar essas propriedades aí? Ó? X ao quadrado menos 1, acompanha aí. É a mesma coisa que isso que está aqui. Eu simplesmente isolei o x ao quadrado. Quando eu isolei o x ao quadrado, aqui sobrou 1 e 1 sobre x ao quadrado. Aí eu pergunto para você, para onde vai o 1 quando o x é mais infinito? Abre os áudios aí, não tem problema não. Para onde vai o 1? 1. Para onde vai 1 sobre x ao quadrado? 0. 0. 0. Então sobrou o quê? X ao quadrado vezes 1. Sobrou o quê? X ao quadrado. Agora X sim, quadrado. o comportamento desse eu sei, eu já fiz aqui. Ele é mais infinito. Certo? Entendi. Eu pensei que ia dar 0. Aqui? Ó, vamos lá. Helenilson, olha só. O x ao quadrado, ele está multiplicando 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Então, você usa a distributiva aqui para fazer a conta, certo? Certo. X ao quadrado vezes 1 e x ao quadrado vezes essa galera aqui. X ao quadrado vezes essa galera toda aqui vai para 0. Então, x ao quadrado vezes esse pedaço vai dar 0. Mas essa galera aqui vai para 1. Então, vai ser x ao quadrado vezes 1, que é o que sobrou. Então, só sobrou x ao quadrado. Ah, tá. Porque eu tava considerando assim, como dentro vai para 0... Não é dentro. Mas aí, não é dentro vai para 0. O que vai para 0 é esse pedacinho aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado. Se tudo... É que eu multipliquei. Ah, não. Tá? Aí realmente iria para 0, mas não vai. O de 1
vai para 1, e como de menos 1x2 vai para 0, eu botei 1 vezes 0, 0, e aí o limite de x ao quadrado daria 0, entendeu? Realmente, dentro não é uma multiplicação, claro que não. Beleza? Ô, Cris, eu não entendi muito bem essa expressão dentro do parêntese. Tipo, da onde que eu tiro isso? Assim? Tipo, eu não entendi Vamos lá. Tava esperando essa pergunta. Ó, faz assim, ó. Isso aqui é você isolar. Como é que daqui você vem pra cá? Tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Pra você chegar aqui, você pensa assim, ó. Você multiplica por x ao quadrado cima e embaixo. Multiplica isso aqui por x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, você não está alterando porque é 1, correto? Sim, sim. Eu tenho duas formas de explicar. Vou explicar essa primeiro. Multiplica isso aqui por x ao quadrado sobre x ao quadrado. E deixa o x ao quadrado. Aí vai dar 1. Aí você está multiplicando por 1, não vai mexer, certo? Mas Sim. aí o x ao quadrado de baixo, você bota aqui embaixo. Aí x ao quadrado sobre x ao quadrado dá? Menos 1 sobre x ao quadrado. Sobrou. Ah, entendi. Aí eu faço isso independentemente da expressão, né? Isso. Eu sempre vou colocar e vou multiplicar embaixo pelo primeiro termo. Isso, você multiplica em cima e embaixo. O de cima você deixa quietinho. O de cima tá aqui, tá vendo ele, ó? Sim. O de cima que eu multipliquei tá aqui. O de baixo, ele veio aqui pra baixo, ó. Entendeu? Quando ele veio aqui pra baixo, eu tô usando a diferença aqui. Eu tô fazendo x ao quadrado sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado, porque eu tenho duas frações com o mesmo denominador, tá? Então eu posso fazer isso. Uma outra forma de ver isso aqui é assim, ó. Você isola o x ao quadrado. Se você tivesse x menos x... Se você tivesse x ao quadrado menos x, e você isola o x, aí vai ficar x menos 1, não vai? Isso. Aqui, se você... Ah, entendi. Como se fosse fazer uma distributivazinha. Isso. Aqui, ó. Se você tirar o x ao quadrado desse primeiro termo, quanto que sobra se você tirar o x ao quadrado daqui? 1, né? Isso. Porque isso aqui é ele vezes 1, certo? Então, se eu tirar o x... Se eu tirar o x ao quadrado daqui, vai sobrar o quê? 1. E se eu tirar o x ao quadrado ali, eu tenho que multiplicar por x ao quadrado para anular embaixo, né? Exatamente. Para ficar o menos 1. Então, são duas formas de você pensar. Então, entendi, assim, obrigada. Beleza? Nada. Agora aqui, ó, o menos infinito, ó. O que eu fiz aqui? A mesma coisa. Eu isolei o x ao quadrado. Quando eu isolei o x ao quadrado, sobrou quem aqui no primeiro fator? Aqui, ó. Menos 1. Menos 1. Quando eu isolei o x ao quadrado, sobrou quem aqui no segundo fator, ó? Então, a regra, ela vale independentemente para onde o x está tendendo, né? Isso aqui é porque... Se é menos, mais infinito, não interessa, independente, né? porque isso que eu tô fazendo aqui não tem nada a ver com limite. Isso aqui é função, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a aritmética, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Como é que você sabe se você acertou? Vamos fazer a distributiva? Ó, x ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. X ao quadrado vezes 2 sobre x ao quadrado, cortei o x ao quadrado, sobrou? Cortou, vai ficar mais 2. Então, para você saber se você acertou, se distribui. Tá, perfeito, obrigada. Nada. Agora, olha só. Para onde vai 2 sobre x ao quadrado quando o x vai para menos infinito? 2. 0. Vamos lá. 2, 0. 0. Para onde vai o menos 1 quando o x vai para menos infinito? Menos 1. Menos 1. Então, sobrou... Aqui deu 0 e aqui deu menos 1. Então, isso aqui virou... Menos 1. Menos x ao quadrado, certo? Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. A gente já sabe que isso vai para menos infinito, porque é um número muito grande positivo aqui, negativo. Certo? Ah, então isso seria uma forma da gente simplificar quando o limite é uma expressão, é isso? Isso. Olha só, olha o que aconteceu. Vocês fiquem calmos com essa aritmética aqui, que vocês não vão precisar fazer isso. Eu só estou mostrando isso para explicar para vocês por que essa propriedade que a gente acabou de ver, essa última, é muito importante. Tá vendo o primeiro limite aqui? Tá vendo o primeiro limite aqui? Esse limite virou que limite?
Virou o limite de x ao quadrado, certo? Sim. Eu descartei o menos 1, ele não fez diferença. Esse segundo limite aqui, ele virou o limite de quem? Menos x ao quadrado. Eu descartei o 2. Esse último limite aqui vai virar quem? O limite, até não fiz aqui de propósito. Vai virar o limite de quem esse aqui? Menos x ao cubo. Você vai descartar o menos o 5. Por que, professora, que você pode fazer isso? Aqui a explicação, ó. É essa propriedade aqui, ó, que tá por trás dessa mágica, ó. É esse isolar aí. Ah, sim. Ó, aqui, ó. Porque sempre que você tiver uma potência baixa, vai zerar, né? Então não vai fazer diferença ali na expressão. Exatamente, não vai fazer diferença. A galera que não tiver com a potência maior vai tudo zerar. Olha aqui, ó. Aqui, quando eu isolar o x ao cubo, vai sobrar menos 1 e aqui vai sobrar menos 5 sobre x ao cubo. Você faz a distributiva para ver se acertou. O menos 5 sobre x ao cubo vai para 0. O menos 1 vai para menos 1. Então, isso aqui virou o limite de menos x ao cubo. Certo? Sim, perfeito. Limite de menos x ao cubo vai para onde? Quando o x vai para mais infinito? Mais infinito. Mais? Mais infinito? X ao cubo negativo. Menos. Menos infinito. Por causa do negativo aqui. Então, são 3 limites. E, ó, esses limites, esses são limites no infinito. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Acompanha meu mouse, ó. Tá acompanhando aí, ó? É esse cara aqui que diz pra você que esse cara é um limite no infinito, ó. Por quê? Você tá estudando o comportamento da função quando x é muito grande, positivo ou negativo. Você tá pensando no domínio, a explosão do domínio. Ô, Cris. Fala. Olha só, volta lá onde estava. Rapidinho. Na segunda linha, o último limite, ele no início está todo menos negativo, menos infinito, e no final está mais infinito. É só para não confundir, isso não tem nada a ver, né? Foi um número de digitação. Digitação. Aqui é menos. Tá bom. Tá Obrigado. bom. Depois eu vou. Bom que você me falou aí. Deixa eu só anotar aqui. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Que daí na hora de eu mandar o PDF pra vocês, tá? Página 30. Tá. Página 30. Tinha uma outra página lá, mas depois eu vejo. Mas essa aqui eu já anotei. Então, o que eu quis observar com vocês? O que eu quis fazer vocês observarem isso aqui? Que quando você observa, todos esses limites são limites no infinito. Por quê, Cris? Porque todos estão pegando, em todos eles, o x está explodindo. Aqui, ó. Ó a explosão do x, ó. Tá vendo? O x está explodindo. Então, quando você tem um limite no infinito, você simplesmente calcula, você desconsidera qualquer coisa. Você desconsidera tudo. Você só olha para o cara que tem maior potência. É ele que vai mandar. É ele que vai dizer qual é o limite. Nós já fizemos 3 aqui. Vamos fazer os outros. Esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui? X ao quadrado menos 1 quando x vai para menos infinito. Você vai descartar o menos 1. Por quê? Você está com um limite no infinito. E a propriedade 2 te dá condições para isso, para você descartar. Então, só sobrou x ao quadrado. X ao quadrado, x é muito grande e negativo, fica positivo. Então, esse aqui dá mais infinito. Esse aqui a gente já fez. Olha esse aqui, ó. Ah, não, esse aqui é outro, né? Eu pulei. Menos x ao quadrado mais 2. Quando o x vai para menos infinito. Aqui, o mais infinito, ó. O 2 aqui você descarta. Você só olha o menos x ao quadrado. X é muito grande, x ao quadrado é muito grande, mas por causa desse negativo é menos infinito. Depois eu vou mandar tudo completo para vocês. Para onde vai esse limite aqui, ó? X ao cubo mais 4. Você calcula só olhando para o x ao cubo. Então vai para mais infinito, que o x está explodindo. Esse outro a gente fez. Não, a gente fez o de baixo. Esse aqui, ó. X ao cubo, você vai descartar o 4. X ao cubo muito grande, fica muito grande. O x é negativo,
x ao cubo fica muito grande negativo, porque é uma potência ímpar. Então, isso aqui vai para menos infinito. Todos esses exemplos aqui são limites no infinito, infinitos. Por quê? Porque a explosão da função também é infinita. Foi ou não foi? Foi sim, beleza. Foi. Como é que vocês calculam esses aqui? Ia tentar fatorar, colocar em evidência, né? Para poder ver se facilita, não? Não precisa. Essa fatoração que eu fiz aqui foi só para mostrar para vocês que vocês podem considerar o fator de maior grau, só. Os outros não importam. O resto vai tudo para zero. Independente de... Tá? Vocês não vão precisar ficar fazendo isso aqui toda vez. Então sempre considerar o a maior potência com o coeficiente. Não esquece do coeficiente. Aqui, ó. Aqui... Porque na hora de dividir tudo, vai dar sempre 1 sobre aquele... Isso. Aí aquela galera toda vai para zero. Não entendi. Ah, entendi. Se você... Perfeito. Aqui, ó. Deixa eu pegar um mais cabeludo aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Menos 4x à sexta, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Se eu dividir tudo por x à sexta, vou multiplicar por x à sexta sobre x à sexta. A hora que eu dividir tudo por x à sexta, aqui vai sobrar um menos 4, correto? Ok? Sim. Sim. Aqui vai sobrar x à quarta sobre x à sexta, então vai ficar 1 sobre x ao quadrado, porque eu cancelo, certo? Certo. Sim. E aqui vai ficar 7x sobre x à sexta, vai ficar 7 sobre x à quinta, porque eu cancelei, certo? Certo. Isso. Então essa galera toda vai pra... Zero. Só quem não vai pra zero é o... X a sexta. O x O é 4. o menos 4, porque eu dividi por x à sexta. Então, então isso quer dizer o quê? Que quando você tem esse tipo de limite no infinito, para você fazer as contas, é só você olhar, pode ser a função que for, polinomial, tá? Polinomial, como vocês estão vendo aqui. Pode ter a cara que for, vocês só vão considerar o cara de maior grau e o seu coeficiente. Por que tem que considerar o coeficiente? Porque pode mudar tudo o sinal. Olha aqui, ó. O menos 4x à sexta, quando x explode negativo, x à sexta fica positivo, correto? Correto. Mas tem o menos 4 aqui, tem um menos do 4 aqui. Então essa explosão voltou a ser negativo. Então esse limite aqui, a resposta dele é menos infinito. Esse cara aqui, ó. Então a gente considera o maior grau e quem está multiplicando ele. O resto você esquece. Tá. Esse limite que eu tô mostrando aqui, ó, x a 8 menos x a quarta menos 1, você esquece esse menos x a quarta menos 1. Ai, Cris, mas eu quero fazer a fatoração. Fique à vontade. Pode fazer, não tem problema. Faça corretamente. Mas você vai ter que... Você é obrigado a chegar na última... Lembra que eu fiz aqui, ó, como exemplo para vocês? Tá vendo o que eu fiz aqui? Eu não cheguei no último limite como sendo só o cara de maior grau? Não cheguei? Você pode fazer a fatoração? Você pode fazer. Faça ela corretamente. Você é obrigado a chegar nisso que eu cheguei. No limite do cara de maior potência. Senão você fez alguma coisa errada na sua fatoração. Eu tô te garantindo que você pode fazer isso, porque quem te dá esse suporte é essa propriedade aqui, ó. Que vai todo mundo para zero se você tiver uma constante em cima e embaixo você tiver uma explosão. Então, não fica fácil de fazer a conta. Aqui, ó. X a 8 menos x a quarta menos 1. Você só vai considerar x a 8. Para onde vai esse limite, então? Menos infinito. Você tem uma explosão par. A potência par vai virar o que aqui? Mais infinito, correto? Esse aqui vai para onde? Você só olha o x a quarta. Para onde vai esse aqui? Mais infinito. Para onde vai esse aqui? Você só vai olhar menos x a quinta, certo? Isso. Então, vai menos infinito, porque é positivo a galera aqui, mas tem um negativo. Esse cara aqui vai para onde? Você só vai olhar o menos do x. Menos x ao cubo. X ao cubo, a galera é negativa, x ao cubo fica todo mundo negativo. Mas aí tem esse negativo aqui, não tem? Sim. Então acaba mais infinito.
Aqui, ó, 2x a 10 menos x, esquece o menos x. Olha pro 2x a 10, você vai ter uma explosão positiva, porque o x é muito grande positivo, x a 10 continua sendo muito grande positivo. Esse aqui a gente já fez. Esse aqui, ó, menos x à quinta mais x à quarta menos 3x ao quadrado. X à quarta menos 3x ao quadrado você vai descartar. Por quê? Porque se você fatorasse, quando você colocasse o x à quinta embaixo, eles iam para zero. Você não precisa fazer isso toda vez. Então você vai considerar só o menos 5x à quinta. Foi ou não foi? E acho que todo mundo foi embora. Não, foi sim, professor. Ah, não, então aí. Certo. Então, olha só. Menos 5x à quinta, positivo, mais o menos 5, ele é negativo. Então, vai para menos infinito. Esse outro aqui, ó. Gigantesco, ó. Tudo isso aqui você vai descartar, ó. Você vai olhar só para 7x à quinta. Esse negativo aqui, essa galera é muito grande e negativa, né? A potência quinta continua muito grande e negativa. Correto? E o 7 não vai alterar eles. Porque esse produto vai ser negativo. Porque todo mundo aqui é negativo. Então essa explosão é menos infinito. Foi ou não foi? Foi sim, Cris. Perfeito. Então, quando... Agora, olha só. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó. Esse negócio, prestem bastante atenção na tia Cris agora. Esse negócio de você considerar a maior potência só está valendo aqui, gente, nesses exemplos, nos exemplos anteriores que eu estou mostrando aí, porque você está com limites no infinito. Todos eles são limites no infinito, onde o x está explodindo. Se eu trocar, presta atenção, se eu trocar esse infinito por um número, se eu colocar x tendendo a 1 aqui, você tem que fazer a substituição em todo mundo. Aqui no último, que é 7x à quinta menos 2x à quarta mais x ao cubo menos 6. Se eu trocar esse menos infinito por menos 1, por exemplo... Você calcula o limite substituindo o menos 1 em todo mundo, como você já aprendeu. Esse mamão com açúcar que você está ganhando aqui, para considerar somente o cara que tem maior potência, só funciona porque todo mundo é no infinito. Por que eu estou falando isso? Porque vira e mexe quando, né, na época que eu dava prova no presencial, né, agora a gente está, né... Tá complicada a situação, a gente não pode nem se ver. Mas na época que eu dava prova no presencial, a galera ficava calculando os limites. Só usando a potência maior, mesmo que ele não fosse no infinito. Tá tudo errado. Só funciona porque tudo isso que a gente tá fazendo... Olha aqui, ó, olha aqui a fatoração que eu fiz anteriormente. Por que eu... Ó, se eu trocar esse mais... Estão me acompanhando aí? Sim, Cris. Se eu trocar esse mais infinito aqui por 1, que limite que dá isso aqui? Zero. Dá zero. 1 ao quadrado menos 1 é zero. Se você considerar só esse x ao quadrado, qual vai ser a resposta? 1. Tá errado. Então... Aí tá a prova, né? Aí tá a prova, tá aí um contra-exemplo, ó. Olha só. Isso que eu tô fazendo aqui, a Cris disse que é só considerar a maior potência. Qualquer limite, pode fazer qualquer limite. Rapaz, se fosse a época da queimação das bruxas, eu tava ferrada, viu? Que iam dizer que eu tava ensinando errado e me botar na fogueira. Ó, você só pode fazer essa brincadeira de considerar... Tô repetindo de novo? Tô. Porque vocês acabam confundindo aí, porque o negócio é fácil, quer fazer tudo assim. Você só pode considerar essa propriedade para calcular limites no infinito. Então, esse mamão com açúcar que vocês estão ganhando de considerar somente a maior potência, só funciona porque vocês estão com limites no infinito. Certo?
Certo, Cris. Ficou claro isso? Tá tranquilo. Depois eu vou mandar o PDF para vocês com tudo respondido. Essa propriedade 3, ela vai resumir isso que a gente acabou de fazer. Mas eu aconselho vocês a, tipo assim, isso que a gente faz aqui, essa análise que a gente fez aqui, vocês me acompanharam direitinho com o estudo de sinal, com a potência par ou ímpar. Então, é isso aqui que essa propriedade fala. Pode parecer um negócio esquisito, vocês estão vendo aí, nossa senhora, quanta informação! Mas isso aí foi o que a gente estava fazendo agora. Deixa eu explicar. Tá? Se vocês entenderam, resumindo, se vocês entenderam o que eu falei até agora, vocês sabem fazer essa propriedade. O que acontece com ela é que ela está escrita, né, de forma matemática, bonitinha, elegante, mas ela traduz, quer dizer, ela traduz não, ela coberta aí tudo que a gente fez. O que a gente fez traduz ela, que é bem mais simples. Então, olha aí, olha a propriedade 3. Tá vendo esse f de x aí? Esse f de x é um polinômio. Esse f de x pode ser qualquer um desses polinômios que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Esse f de x é um polinômio. Eu garanto que esse AN não é zero para garantir que esse XAN é a maior potência. Tá bom? Aí olha como é que é o limite aí. Quando o x vai para mais infinito, é mais... Aí tem esse blá 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 aí. Vamos olhar aqui, ó. Me acompanha. Se o x vai para mais infinito, você tá com essa f de x aqui, certo? Ok? Suponha que o x vai para mais infinito e o seu AN, esse coeficiente é positivo. Para onde vai isso aqui? Se o x vai para mais infinito e o AN é positivo. Alô? Tem alguém aí? Tá lento aqui. Calma. Ó, é que vocês devem ter ficado um pouco assustados com essa propriedade. Mas deixa eu repetir. Isso que vocês estão vendo aí é simplesmente um resumo do que a gente estava fazendo com esses limites aqui. É para considerar a maior potência e fazer a brincadeira de sinal. Por quê? Porque tem que considerar tanto o sinal do coeficiente como a paridade da potência. Porque é quem influencia no sinal final. Então, você tem uma função polinomial, você vai fazer um limite no infinito, você só vai olhar esse ANXN aqui, é esse aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. É esse início aqui, que é a maior potência. É de maior valor, é a maior potência. É o primeiro termo, né? Isso, o resto não interessa. Por exemplo, quem é o meu polinômio? Quem é o ANXN aqui, ó, nesse exemplo aqui que eu tô circulando? 7x à quinta. O AN é 7 e o XAN é x à quinta. Então, eu peguei o... Entendeu? Para determinar se é mais ou menos positivo. Né? Isso, por isso que tem essa... Que vai falar... Tá, eu entendi. Por isso que tem esse vucu-vucu todo aqui com sinal, com positivo, negativo, uma misturança aí. Olha aqui, ó, N é par, N é ímpar, porque você tem que analisar tudo. Então, Cristiane, pode falar. Então, nesse primeiro quadrante aí, o limite quando x tende a mais infinito, a função tende a mais infinito quando a potência de maior grau é maior que zero. Não, calma aí, rapidinho. Esse AN não é a potência, tá? Esse AN é o coeficiente que tá na frente. Olha aqui, ó, coloquei bem grande aqui, ó, pra melhorar. Ah, tá. Esse AN é, por exemplo, aqui, o AN é o 7, ó. A potência é só N. A potência é essa aqui, ó. Aqui, Elenilson, ó. Tá. Essa vai ser a potência, mas a potência não vai me interessar agora, porque x é mais infinito. Agora só vai me interessar o sinal do coeficiente da frente. Olha aqui, ó. Se o x vai para mais infinito e esse cara que é o coeficiente é positivo, isso aqui vai para mais infinito. É o que está dizendo aqui.
Se o x vai para mais infinito e esse coeficiente, esse número aqui é negativo, essa explosão ela é negativa. Então é exatamente isso que está dizendo esse primeiro quadradinho aqui, esse primeiro retângulo aí. Sim ou não? Sim, Cris. Certo? Certo, tudo certo. Vamos pro caso negativo aqui, ó. Agora é o seguinte, ó. Vamos supor que o meu coeficiente é positivo. Ó, o x agora tá indo para menos infinito. Acompanha a minha... Tenta me escutar e acompanhar o mouse. O meu x está indo para menos infinito e agora o meu coeficiente é positivo e a potência é par. O meu coeficiente é positivo e a potência é par. E o x vai para menos infinito. Para onde vai isso aqui? O meu AN é positivo. A minha potência aqui, ó, no N é par. E o meu x é negativo. Esses valores são o quê? São negativos elevado a uma potência par. Então, são muito grandes positivos. Tá aqui, ó. Foi ou não foi? Foi, Cris. Foi sim. Vou fazer o segundo, ó. O meu, ó, agora o meu coeficiente é negativo e a potência é ímpar. Ó, o meu coeficiente é negativo e a minha potência é ímpar. E o x é negativo. É uma explosão negativa. Então, o meu x negativo, a potência ímpar continua negativo, beleza? Só que esse AN que tá na frente é negativo. Então, todo mundo ficou positivo. Isso nada mais é do que a gente estava fazendo. Então, tipo assim, você não precisa decorar essa propriedade. Eu não sei decorar, eu não decoro essa propriedade. Eu faço a conta no polinômio, entendeu? Só tô mostrando para vocês que tem uma formalidade, tem como você formalizar. Aqui, ó, vamos pro outro, ó. O x é infinito, tem uma explosão infinita aqui, ó. O x está explodindo negativamente. O coeficiente é positivo, mas a potência é ímpar. Então, olha só. Esse coeficiente da frente é positivo, essa potência é ímpar. O meu x é negativo. Então, se o meu x é muito grande negativo, elevado à potência ímpar, continua negativo. Multiplicando um coeficiente positivo, continua negativo. Então, essa explosão é negativa. É tudo jogo de sinal. E potência para ou ímpar para saber, né? Aqui, ó, o outro. X vai para menos infinito. Agora, o meu coeficiente é negativo e minha potência é par. O meu coeficiente é negativo e a minha potência é par. O x é negativo. Negativo elevado a uma potência par fica positivo. Mas o meu AN que está na frente é negativo. Então, essa explosão ficou negativa. É isso que está sendo dito aí. Nada mais é do que a brincadeira que a gente estava fazendo nos exemplos. A gente considera... O que você tem que saber? O que você precisa compreender? Que você só considera o coeficiente e a maior potência do x. E faz a brincadeira de sinal. Você tem que considerar. Você não pode simplesmente descartar o coeficiente e o sinal dele. E muito menos desconsiderar a paridade da potência. Você precisa olhar para isso. É tudo jogo de sinal. Foi ou não foi? Essa propriedade aqui, ela só tá escrevendo de uma forma elegante, né? A matemática gosta dessas coisas. Ela só está escrevendo de uma forma elegante tudo que a gente estava fazendo nos exemplos anteriores. Você considera a maior potência e vê a brincadeira do sinal com o coeficiente e com a paridade da potência. São as coisas... Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Você tem... O x vai para mais infinito.
o seu coeficiente é menos 4 e a sua potência é 6. Você tem que considerar tudo. É isso que a propriedade está dizendo para você. Você vai desconsiderar o menos x à quarta mais o 7x. Descarta eles sem se preocupar, porque você tem a garantia da propriedade anterior, como eu já falei. Então, você só se preocupa com menos 4x à sexta. Mas agora, aqui é menos 4 e aqui é x à sexta. Então, você tem o quê? Um coeficiente negativo, uma potência par e o x é negativo. Você vai ficar olhando lá na propriedade, o que... Ai, deixa eu procurar aqui. Não, você faz a conta. Deixa eu ir lá na propriedade. Ai, pra ver o que é aqui, ó. Você pode depois verificar pra ver se tá tudo certo. Olha só. X vai pra menos infinito. X elevado à sexta fica positivo. Mas com esse menos aqui fica tudo negativo. Então, essa explosão é negativa. Vamos ver com a propriedade lá. A propriedade lá, o meu coeficiente é negativo, a minha potência é par. Cadê o coeficiente negativo? Aqui, ó. O meu coeficiente é negativo. Aqui onde é que está na propriedade, ó. O meu coeficiente é negativo e a potência é par. E a explosão é negativa, como eu falei. Então, na verdade, você não precisa decorar. Você tem que entender o que significam as notações. Que o resto vem. Sim ou não? Sim. Sim, professor, perfeito. Sim, Cris. Tá? Não precisa ficar com medo dessa propriedade, não. Se você entendeu como é que a gente fez os limites, você sabe fazer. Ela só tá escrevendo de modo mais objetivo, de uma forma geral, né? Que a gente fez. Para finalizar, pessoal, esses limites no infinito que a gente estava calculando, a gente não fez nada de função racional por enquanto, né? A única função racional que a gente fez, claro, essas aqui nem conta, né? Porque é uma fração, foi a primeira, né? Que começamos a aula. A gente ainda não sabe calcular esse limite aqui, ó, dessa função aqui, ó, sem o gráfico. Observaram isso? A gente já sabe calcular da função constante. A gente já sabe calcular da função constante. A gente já sabe calcular de ou de uma constante sobre uma potência de x. A gente sabe que vai para zero. E a gente sabe calcular agora de funções polinomiais. Que sabe que é só considerar a maior potência com o seu coeficiente e sua potência. Agora, como é que a gente faz para calcular o limite no infinito de uma função racional? Mesma coisa. Dá uma olhadinha aí para o slide. Esses 3 limites que vocês estão vendo são no infinito. Por quê, Cris? Porque o x está explodindo. É isso que caracteriza um limite no infinito. É a explosão do x. E como é que eu faço então, Cris? Você faz o seguinte. Você não aprendeu agora, nesses últimos minutos, a calcular o limite quando o x vai para mais infinito de 4x menos 3? Você não aprendeu agora? Apareceu até uma propriedade cabeluda aí para tentar te assustar. Mas você, né, muito esperto, você entendeu o sentido do negócio e sabe que isso é só para assustar mesmo, porque não morde. Aqui, ó. Aqui em cima, 4x menos 3, quando o x vai para mais infinito, você vai considerar quem? Só 4x. Aqui embaixo, 2x menos 15, x vai para mais infinito. Você vai considerar quem? Só o 2x. Por quê? Porque se você fizer aquela fatoração em cima, usando x para mais infinito, aquela galera que ia para zero continua indo para zero. Lá em cima. Se você fizer a fatoração aqui embaixo, aquela galera que continua indo para zero, continua indo para zero aqui embaixo. Então, lá em cima só vai sobrar o 4x, aqui embaixo só vai sobrar o 2x. Foi ou não foi? Foi sim. Foi sim.
Aí você faz a divisão, 4x sobre 2x, 4 dividido por 2 vai dar 2, vai dar a função constante 2, então o limite é 2. A segunda aqui, ó, não interessa a função polinomial que vai aparecer aí, o limite é no infinito. Então você só se preocupa com a maior potência e seu coeficiente, ó. Só vou considerar a maior potência e seu coeficiente, em cima e embaixo, ó, numerador e denominador, ó. Ai, Cris, mas o que aconteceu com o resto? O resto, se você fizer aquela fatoração, você vai cortar, não, vai ir para zero. Quando você fizer aquela fraçãozinha, aquelas fraçõezinhas que aparecem na fatoração, vai tudo para zero. Por causa daquela segunda propriedade que a gente aprendeu. Então, aqui vai virar 2x ao quadrado sobre 4x ao cubo. O x ao quadrado cortou com x ao cubo. Então, sobrou 2 em cima e 4x embaixo. Certo? Agora, olha só. Aqui, ó, 2 sobre 4, você pode separar do 1 sobre x. 2 sobre 4x é a mesma coisa que 2 que multiplica 1 sobre x. Perdão, 2 sobre 4 que multiplica 1 sobre x. 2 sobre 4 vai para 2 sobre 4, porque é uma constante. Mas 1 sobre x vai para zero, porque x está indo para menos infinito. Então, esse limite vai para zero. Foi ou não foi? 2 sobre 4x é a mesma coisa que 1 sobre 2x, né? Não, 2 sobre 4x, você está fazendo a fatoração, você está simplificando, né? Tá certo. Sim, tá certo. 1 sobre 2x, aí você faz 1 sobre 2 que multiplica 1 sobre x. 1 sobre 2 vai para 1 sobre 2. 1 sobre x vai para zero, porque x está indo para menos infinito. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 0, vai dar 0. Foi essa confusão que eu fiz naquela hora. Por que 1 sobre x está indo para zero? É porque a potência... Não, pensa assim, ó, 1 sobre x está indo para zero porque o x está indo para menos infinito. Olha aqui, ó. Ah, tá. E eu tenho que analisar para onde está indo o limite, é isso? Isso. Aqui eu tô olhando... Ah, tá. Aqui eu tô pegando... Por quê? Vamos lá. Por que esse limite que tá aqui é igual a esse limite que tá aqui? Por que eu posso descartar menos x mais 5 em cima? E por que eu posso descartar o menos 1 embaixo? Porque eu tô com um limite no infinito. Então, o comportamento dessa função aqui de cima, você consegue analisar ele só olhando para a potência, para o cara de maior potência e seu coeficiente. Para analisar o comportamento dessa função que está embaixo, a mesma coisa, porque o x está indo para menos infinito. Então, basta você analisar o comportamento de 4x ao cubo. Aí você vai simplificar e vai sobrar isso aqui. Mas você não esquece que você está olhando sempre quando o x está indo para menos infinito. Então, o que acontece? Aqui, 2 sobre 4 ou 1 sobre 2 vai ser com a constante. Vai sobrar 1 sobre x. 1 sobre x, quando o x vai para menos infinito, 1 sobre x vai para zero. Você está pegando 1 e dividindo por um número cada vez menor negativo. 1 sobre essa divisão está indo para zero. Foi ou não foi? É que eu achei, na segunda aí, eu achei que, de cara, na primeira fração, eu poderia considerar que a parte de baixo seria zero, porque eu tenho 4x ao cubo. Eu não posso, considerar isso e trabalhar só com a parte de cima? Que embaixo daria zero. Não, porque divisão por zero não existe. Então, aí eu consideraria que embaixo daria zero e que no final seria zero de qualquer forma. Eu não posso considerar isso, né? Não, porque se embaixo for zero... Ó, sabe por que você não pode considerar isso? Porque se você tiver um limite 0 sobre 0, faz aí, ó, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 quando o x vai para 3. Dá 0 sobre 0, certo? Aí você fatora e corta. Vai sobrar x mais 3. O limite vai dar 6. Então, não é porque deu 0 embaixo que vai dar 0. Outro exemplo, um limite infinito. Por exemplo, 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x menos 1, tudo ao quadrado. Quando o x vai para 1. Em cima vai para 1. E embaixo vai para 0. Isso dá mais infinito. Não dá 0. Foi ou não foi? Entendi. O fato do limite embaixo dar 0 não quer dizer que o limite final dá 0.
O fato do limite em cima dar zero e embaixo dar diferente de zero é a única forma de garantir que o limite dá zero. Porque zero sobre uma coisa que não é zero, aí sim é sempre zero. Ok? Mas fora isso, tem que tomar cuidado. Tá, tudo bem, obrigada. Tá bom? Esse último aqui, ó. X vai para menos infinito. Então, você vai considerar a maior potência em cima, que é x à quarta. A maior potência embaixo, que é x ao quadrado. Você vai simplificar isso. Vai sobrar o quê? Vai sobrar x ao quadrado. Aí, você vai fazer aquela brincadeirinha dos sinais. Você vai ter uma explosão positiva, porque essa galera é negativa, mas está ao quadrado. Foi? Tô finalizando, tá, pessoal? Eu sei que tá todo mundo cansado aí, eu também foi. Tô finalizando, tá? Vou finalizar agora. Olha só. Presta atenção numa coisa. O primeiro limite deu um número diferente de zero. O segundo deu zero e o último deu infinito. Observa na primeira limite. A função, o grau de cima é igual ao grau de baixo. 1 e 1. Na segunda função, o grau de cima é menor que o grau de baixo. Na última função, o grau de cima é maior que o grau de baixo. Tem a ver com a resposta. Quando você tiver o mesmo grau, a resposta vai ser o número. O número que vai ser a divisão dos coeficientes. Quando o denominador de baixo tiver grau maior que o numerador, não vai ter para onde correr, vai para zero. Porque o de baixo vai crescer mais rápido. Então, essa divisão vai para zero. E o último, ele vai explodir, porque o de cima é maior. Então, você... Ai, mas Cris, é muita coisa. Você não precisa decorar isso que eu falei. Eu só estou observando para você que essas coisas vão se repetir. Mas você pode fazer como eu fiz aqui. Quando o limite for no infinito, você considera a maior potência e seu coeficiente em cima, maior potência e seu coeficiente embaixo e faz a conta normalmente. Você vai chegar a essa resposta. Eu estou só fazendo essa observação porque isso é uma propriedade. É mais uma propriedade que escreve, que formaliza isso que eu estou falando. Quando você tem a potência de cima igual à potência de baixo, dá um número. Quando você tem a potência de cima menor que a potência de baixo, vai dar zero. Quando você tem a potência de cima maior que a potência de baixo, vai dar uma explosão. Mas você vai ter que fazer as contas para saber se é mais ou menos. Então, você vai ter que fazer essas contas de qualquer jeito. Olha a propriedade aí, respira fundo. Essa função f de x são as nossas funções de cima, ó. Essa função de baixo são as funções de baixo. Esse AMXM é a maior potência e seu coeficiente em cima. Esse BNXN é a maior potência e seu coeficiente embaixo. Tudo bem? Sim. Qual é a conclusão? É o que eu estava falando, ó. Que, ó, só lembrando, ó. A função de cima tem grau M, olha aqui. A função de baixo tem grau N. Então, olha só. Quando o M for maior que N, ou seja, quando o grau... É o que eu estava falando agora. Quando o grau do polinômio de cima for maior que o grau do polinômio de baixo, você vai ter uma explosão. Aí, ó. Foi o que aconteceu aqui no último exemplo, ó. Você vai ter que fazer a conta bonitinho, com sinal, para ver se é mais ou menos. Quando o grau for igual de cima e de baixo, o seu limite ele vai se resumir a calcular a divisão do coeficiente de cima sobre o coeficiente de baixo. Foi o que aconteceu no primeiro exemplo aqui, ó. Aqui você vai fazer 4 sobre 2, que dá 2. Por quê? Porque o grau é o mesmo. E quando o grau de cima for menor que o grau de baixo, aí não tem jeito, vai zerar. Porque você vai sempre sobrar
pelo menos um x embaixo. E esse x embaixo vai fazer você ir para zero. Foi ou não foi? Foi sim, Cris. É bastante importante, mas deu pra entender direitinho. Eu vou finalizar só com esse exemplo, tá? E quando tem uma raiz, que até agora eu não falei de raiz, né? Você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui em cima você vai considerar a maior potência. Dentro da raiz você considera a maior potência, tá vendo? Estão vendo aqui que eu considerei o x ao quadrado? Sim. O que é raiz quadrada de x ao quadrado? É um módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado não é x, tá? Pensa comigo. Raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado é o quê? Já falamos sobre isso aqui. Menos 3. Não. Raiz quadrada de... Ó, vamos lá. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é raiz quadrada de 9, certo? Certo. Sim. E raiz quadrada de 9 é um número positivo. Ah, tá, é 3. Então, esse negócio de você cortar o quadrado com a raiz só vale se você tiver com um número positivo. Se o x for positivo. Senão dá errado. Senão essa raiz vai dar menos 3 e tá errado. Você vai ter raiz quadrada de 9 é um número positivo, mas isso dá menos 3 que é um número negativo. Isso tá errado. Tá bom? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é um módulo de x. Os nossos x aqui, onde eu estou passando o cursor, são positivos. Então, o módulo de x é o próprio x. Então, essa divisão deu 1. Então, o limite, quando o x vai para mais infinito aqui, deu 1. Qual é a única diferença se eu trocar para menos infinito? Você vai fazer tudo igual. Quando chegar no módulo... Aqui tem um erro. Aqui não é mais. Esse último é menos, tá, gente? Eu vou arrumar essas coisas quando passar para vocês. Aqui, ó, esse módulo aqui, a galera é negativa, então o módulo é menos x. Então a resposta aqui vai ser menos 1. Então quando o x vai para mais infinito é 1, quando o x vai para menos infinito é menos 1. E vocês observam que essa função ela é zero quando o x é zero, ó. Porque vai ser zero... Peraí. Não. Falei uma coisa errada aí. Agora eu lembrei porque que eu botei esse exemplo. Ô, Cris, eu não entendi por que o limite, ele influencia no x de baixo e não influencia no x de cima. Não peguei isso. Ele influencia no x de cima, só que só tem ele. Ah, tá. Então é como se ali no segundo exemplo o menos ele tivesse para a fração, né? Isso. Exatamente. Ah, tá. Eu achei que ele influenciava só no x de baixo, não tava entendendo por quê. Não, tá, beleza. Ele entra em tudo quanto é lugar aí. Olha só. É que o próximo passo são os gráficos. Eu vou fazer um vídeo para explicar a sequência dessa aula. Da próxima aula. Olha só. Essa função x sobre x ao quadrado menos 1. Qual é o domínio dela? Vocês têm uma raiz quadrada. Tá tudo bem com os limites? Ficou claro os limites? Sim. Mas eu confesso que tentar imaginar esses gráficos está um pouco difícil. Não, mas calma que vai ser um passinho de cada vez. Cristiane, no primeiro, como você já mencionou, raiz quadrada de 9 é 3. Certo. Né? Então, no primeiro exemplo, do segundo passo, por que eu tenho, para o terceiro passo, por que eu tenho que colocar módulo de x? Não, eu coloco x logo? Pode botar, eu só quis botar para chamar atenção, porque porque poderia pular direto, tá? Não precisava botar isso aqui não, podia pular para cá. Da mesma forma que aqui embaixo você podia pular para cá. Tá. Eu só quis botar isso aqui para fazer essa observação, que o módulo que raiz de x ao quadrado é módulo de x. Tá? Agora, olha só, essa função que vocês estão vendo aqui,
Por isso que eu falei, ó, por que ela não passa no zero? Porque se o x for zero, embaixo da raiz quadrada de menos 1, certo? Aqui, ó, essa função aqui, ó, seria zero sobre raiz de menos 1, correto? Sim, sim. Só que raiz quadrada de menos 1 não é real. Então tá fora do nosso trabalho aqui. Tá fora do nosso campo aqui. Então essa função ela não existe no zero. O zero não está no domínio. O que é o domínio dessa função? O denominador ele não pode ser zero. E o que está dentro da raiz tem que ser positivo. X ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 é a parábola com cavidade para cima com as raízes mais ou menos 1, certo? Isso. Eu tenho ela aqui. Aqui, ó. Estão vendo ela? X ao quadrado menos 1, que é o que está dentro da raiz, ela é positiva antes do menos 1 e depois do 1, correto? Sim. Então, aquela função não tem raiz entre menos 1 e 1, correto? A galera que está entre menos 1 e 1 não pode ter raiz. Então, aquela função que a gente está vendo ali, ela só existe antes do menos 1 e depois do 1. Porque entre menos 1 e 1, você vai ter números irracionais. Perdão, você vai ter números complexos. Irracionais, desculpa. Foi ou não foi? Aquela função aparece a raiz de x ao quadrado menos 1. Então, só vale onde x ao quadrado menos 1 é positivo. Então, é antes do menos 1 e depois do 1. Não existe função entre menos 1 e 1. Então, deixa eu voltar lá. Olha o gráfico da função. Olha aqui, ó. Quando o x vai para mais infinito, as alturas vão para onde? Para 1. Então, olha aqui, ó. Quando o x vai para mais infinito, as alturas vão para onde aqui, ó? Ó. 1. Quando o x vai para menos infinito, as alturas se aproximam de quem aqui, ó? Menos 1. Foi o que a gente calculou, certo? Foi ou não foi? Foi sim, foi Estou sim. finalizando com esse exemplo. Agora, entre menos 1 e 1, ó, vocês estão vendo que não tem função? Ó. A função, ela vai correr aqui perto do menos 1, vai correr aqui perto do 1. Mas ela não tem função entre menos 1 e 1. Por quê? Porque entre menos 1 e 1, x ao quadrado menos 1 é negativo. Então, essa raiz não existe, a função não existe. Certo? Certinho. Então, com isso, eu finalizo essa Certo, parte. perfeito.